Olá! Nessa aula nós estudaremos ainda sobre a industrialização brasileira, agora alcançando, a partir dos anos 2000, os governos brasileiros de Lula, Dilma, Temer e um pouco também do governo Bolsonaro, já que ele está em andamento. Relembrando que nós já abordamos, então, o período da fase da internacionalização, em que nós continuamos com esse processo, e agora analisamos a atual conjuntura industrial brasileira, que na prática nada se alterou, tendo um país praticamente dividido pelas eleições. Lembrando que nós já abordamos o governo Fernando Collor e depois o seu sucessor Tamar Franco e também do governo do Fernando Henrique Cardoso. E nessa aula abordaremos então os governos mais atuais. Nas eleições de 2002 foi disputada entre o PT e o PSDB, que é o partido do FHC. Por que justamente o PT com Lula vai vencer as eleições em 2002, alterando então a conjuntura política no Brasil? O governo FHC, embora com um plano real que favoreceu então o controle inflacionário, fazendo com que tenhamos uma melhoria econômica, o governo FHC ele vai ser muito criticado pelo aumento da desigualdade social no Brasil. Isso, evidente, vai mostrar nos contrastes dos dados do coeficiente de Gini, que é um índice parecido com o IDH, ou seja, ele é medido que nem um índice de 0 a 1. Só que nesse índice, quanto mais próximo a 1, ele é pior. E quanto mais próximo ao 0, ele é melhor, uma vez que ele mostra desigualdade social. Então, quanto mais próximo a 1, ele tem uma maior desigualdade. Quanto menor esse índice, tem uma menor desigualdade de renda. Observando aqui nos dados, nós temos justamente um aumento do índice de Gini, beirando aqui a 0,600, mantendo-se boa parte durante o governo e tendo pouca melhoria. Reparem já que justamente no governo Lula, que o discurso dele vai ser praticamente para as melhorias sociais, ele vai levar a uma redução desse índice de Gini. E é por isso então que o Lula acaba vencendo, durante o segundo turno contra o Serra. E, novamente, ele conseguindo as suas eleições em 2006 contra também o PSDBista Alckmin. O Lula, antes de ser eleito, durante a campanha, ele escreveu uma carta ao povo brasileiro, cuja carta continha seu plano político que dizia que era baseado na estabilidade monetária, no combate à inflação, justamente porque em 2003 a inflação estava 12,53%, sendo herdado a intenção do governo FHC, mas lembrando que o Fernando Henrique Cardoso ele conseguiu diminuir muito aquela inflação, que era assustadora. A inflação ela ainda assombra muitos governos, não é o mesmo do que os níveis anteriores, mas é fundamental destacar esse ponto. E também o controle de gastos públicos e investimento em programas sociais, lembrando que a redução das desigualdades sociais será feita através da transferência de renda e o aumento do salário mínimo. Durante o primeiro governo do Lula, de 2003 a 2006, houve a criação então do programa Bolsa Família, que esse aqui vai ser a transferência de renda, também o crédito consignado, facilitando empréstimos então a outras pessoas, o que vai então dar um impulsionamento na economia, mas também, por outro lado, vai gerar o endividamento de boa parte dessa população que não vai conseguir arcar. E até 2004, a política econômica do governo Lula foi menos ousada, sendo mais parecida com seus antecessores, principalmente com a FHC. Depois de 2004, o PT até faz uma análise conjuntural dizendo que precisaria de mudanças mais drásticas. O que aí nós reparamos que no PIB ele teve um crescimento de 5,8%, isso em 2004,
contra um crescimento de apenas 1,1 em 2003. Para vocês terem uma ideia, o crescimento econômico em 95 a 2003 foi de 2%. Então, esse é um crescimento que vai ser muito acentuado, né? Esse de 5,8% em 2004. Em 2004, nós também tivemos a criação do ProUni, que é muito importante para nós que estamos aqui nesse mundo de vestibulares. E o auge da participação da indústria, já que esse é nosso tema, foi justamente em 2004, quando teve aí 24% da participação do PIB brasileiro. Nesse ano também, essa alta se deve ao aumento da expansão das commodities, que chegou a 14,5% de aumento, o que mostra que o Brasil é um país que depende muito do mercado externo. Em 2005, começa a crise política, que embora ainda vai demorar para chegar realmente a alcançar o PT. Nesse caso, tem aqui a crítica do mensalão envolvendo ministros das casas civis e da fazenda também. No segundo governo do Lula, que começa em 2007 e vai até 2011, é criado em 2007 o programa chamado Plano de Aceleração do Crescimento, o PAC, em que vai ter um investimento de 503,9 bilhões de reais. A ideia do PAC é através de uma compreensão econômica chamado efeito multiplicador. É estimado que a cada R$1 investido em obras públicas, investido de forma pública, recupera-se R$1,4 em variação do PIB. Então, se a gente investe 503, a gente consegue recuperar esse valor multiplicado por 1,4. Obviamente, isso é uma estimativa, pode ser menos ou pode ser mais. E esse dinheiro, evidente, não foi gasto só em 2007, mas sim a um longo prazo, né? Tendo aí uma análise por um longo tempo. O PAC, ele boa parte investiu em energia, tendo 55% dessa verba para investimento em energia, uma vez que o Brasil teve problemas com o apagão em 2001, então ele queria resolver esse problema, tendo 34% em infraestrutura social e urbana e infraestrutura logística, que seriam rodovias, hidrovias, entre outras formas também, sendo 12%. Em 2008, começa um grande problema no Brasil, a chamada crise de 2008, a crise subprime americana, em que essa crise ela vai vir com impacto evidente em vários países, uma vez que somos um mundo globalizado. E se a crise de 29 ela gerou grande impacto no mundo inteiro, imagina a crise de 2008, que já temos um mundo muito mais interconectado. No caso, o Lula chegou a dizer que o Brasil não sofreria com uma crise econômica por conta das reservas financeiras que o país tinha. Que evidente assim, ela tinha, mas a questão era se elas seriam suficientes para garantir uma tranquilidade na crise de 2008. Evidente, o Brasil ele não vai ter uma queda drástica na economia nos primeiros anos. Essa crise vai vir mais forte e vai abalar principalmente o governo da Dilma. Então, o Lula ainda consegue manter uma certa tática. É evidente, o Brasil ele não vai ficar olhando para a crise sem fazer nada. Ele vai buscar estimular os créditos, estimular o consumo da população. E é evidente, então, isso vai gerar outras medidas que vão, para alguns economistas, gerar um efeito contrário do que ele esperava. Ao invés de salvar o Brasil, ele acaba, então, aumentando a inflação e outros problemas, né, como desemprego e assim por diante. Em 2009 é criado também o programa Minha Casa Minha Vida, cujo programa ele vai ser muito importante também para dar esse crédito, esse consumo à população, uma estabilidade. Isso vai ser uma forma de tentar aliviar para algumas pessoas mais pobres, né? Lembrando que o Bolsa Família já era um programa extremamente impactante para quem era muito pobre, né? Lembrando que
para reduzir a pobreza extrema, e Minha Casa Minha Vida, que facilitava então a construção civil, tanto para quem construía como para quem queria comprar. Em 2009, nós temos a primeira reunião do que formaria o que nós conhecemos hoje como BRICS. Nessa época, em 2009, que é a primeira reunião e que vai ser organizado, só havia 4 países. O Brasil, que nós estamos vendo aqui na imagem. Depois nós teríamos o governo da Rússia, em que vai ser um dos principais líderes para organizar. Depois nós temos a China. E depois nós temos a Índia. Esses países aqui são países emergentes, então eles têm um rápido crescimento econômico e vão começar então uma articulação econômica, né? Lembrando que posteriormente, lá em 2011 mais ou menos, é que a África do Sul ela acaba sendo convidada a entrar, o que aí faria o grupo passar de BRIC para BRICS. Mas nós falamos isso em outro momento. Esse BRIC, o que é importante destacar, é a parceria entre Brasil e China, que será muito benéfica, principalmente para o agronegócio, sendo que são os principais responsáveis por comprar nossas commodities, né, que é aquilo que o Brasil mais vende e mais depende desse PIB. Então, essa parceria vai ser muito benéfica. Aqui nós temos a evolução anual do PIB, para destacar a diferença entre o governo FHC, governo Lula e governo Dilma. Destacando que ambos governos eles tiveram uma proposta desenvolvimentista. Ou seja, quando o Estado incentiva a infraestrutura básica, cada um com um programa diferente. O FHC a gente não chegou a falar tanto, mas ele tem um Avança Brasil, que seria uma forma então desse desenvolvimentismo, em que o Estado daria essa infraestrutura em transporte, logística, energia e assim por diante. Como a gente viu nos governos de Getúlio Vargas, o governo do Juscelino Kubitschek, na ditadura militar, enfim, teve uma mesma lógica esses governos. Mas o governo Lula e Dilma, ele com essa questão de mudanças sociais, ele inclui o que a gente chama de neodesenvolvimentista, pois ele foi um pouco diferente. Mas ele teve a mesma ideia, a diferença que preocupada com a parte mais social. Importante destacar que a evolução anual do PIB mostra, então, que o governo FHC ele teve algumas melhorias, né, umas evoluções muito drásticas, muito boas, mas já em 2002 tendo uma redução desse crescimento. Né? Lembrando que o primeiro governo do Lula foi bem simbólico, bem simples, mas em 2004 tendo então um salto do seu PIB. E depois tendo aí um processo de redução de 2008, quando vem a crise americana, tendo em 2009 já um problema, né, que lembrando que aqui é o dado que mostra que não houve um crescimento, houve uma redução de 0,2 do nosso PIB, né, então nosso PIB não ficou negativo, quer dizer que ele reduziu 0,2 comparado a 2008. E depois, em 2010, ele voltou a crescer, né, tendo uma recuperação. Aqui, lembrando que o Brasil buscou ter um incentivo ao consumo, justamente para tentar melhorar a situação. O governo Dilma vai fazer o mesmo, praticamente, para resolver essa questão da crise. Né? As eleições de 2010 para 2011, elas vão ser muito importantes nessa recuperação econômica brasileira, embora o cenário mundial esteja um pouco precavido, mostrando que se não houvesse essa melhoria em 2010, a Dilma não teria vencido as eleições de 2011, né? Não teria sido eleita em 2011. E a partir de 2010, né, com a Dilma, começa então o PIB brasileiro a não conseguir a sua recuperação em relação aos anos anteriores. E isso mostra então que começa a surgir uma crise política e econômica no Brasil.
O governo Dilma, então, ele buscou manter a mesma questão de lógica do Estado, ou seja, uma lógica neodesenvolvimentista em que cria a Dilma um plano Brasil maior, em que busca visar um aumento da competitividade empresarial. Isso é o estímulo ao comércio, estímulo ao consumo, estímulo ao mercado interno. Seria uma lógica do governo brasileiro para quebrar um pouco essa questão da crise econômica mundial. Também vai aumentar os programas sociais brasileiros, como Bolsa Família, entre outros, que eram, digamos, um mantra do PT. Contudo, haverá uma desaceleração da economia, e é isso muitos apontam o porquê que pode ter acontecido isso no Brasil. Mas lembrando que o Brasil depende do mercado externo, e o Brasil não tinha uma indústria extremamente competitiva com outras, então a gente importava muita mercadoria, e cada vez mais a balança comercial, nós vendemos menos, e continuando importando, começou a ter uma redução do nosso PIB. E evidente, houve uma desaceleração da economia, tendo o nosso auge em 2015, nessa que levou não só a uma crise econômica, mas política. Olhando aqui, é importante destacar o PIB em laranja e os protestos no Brasil, que em 2013, as manifestações de junho de 2013, ou o movimento do passe livre, em que queriam então justamente uma diminuição das tarifas de ônibus, e levou então um processo de ruptura política. Nesse momento surge então o gigante brasileiro falando sobre questão de corrupção, falando sobre hospitais, ao invés de construção de estádio, que haveríamos aí em 2014, na Copa do Mundo no Brasil, e evidentes mostra então o panorama. Então reparem que em 2013 o número de manifestações foi muito alto, embora o PIB brasileiro tenha recuperado um pouco, mas depois foi aquela queda livre até 2015 que foi nosso auge, nosso período com maior, digamos, queda do PIB. Essa manifestação começa então nossa polarização política entre esquerda e direita. Para alguns era praticamente entre PT e não PT, mas isso é muito além disso. A manifestação começa então com a ideologia de essa tarifa não baixar, a cidade vai parar, mas começa então essa polarização cada vez mais complicada, ameaçadora à democracia, gente pedindo intervenção militar, entre outras. Mas aqui mostra então que a população está insatisfeita. Essa polarização em 2013 ela veio em decorrência também daquelas manifestações em 2011 da chamada Primavera Árabe, em que jovens nos países islâmicos começam então a protestar contra governos corruptos, e o Brasil embalado com essas primaveras tentando fazer o mesmo. E aí tendo o gigante que estava adormecido agora acordou e tentando resolver as situações problemáticas no Brasil. Lembrando também que a Copa do Mundo em 2014 vai ser um fator também muito primordial, pois boa parte das verbas do Estado vão ser destinadas a tentar fazer com que a Copa do Mundo funcione. Então muitos aeroportos, estádios, construções extremamente caras vão ser financiadas com dinheiro público. Então esse ano vai ser muito complicado, muita gente vai protestar e vamos praticamente levar um processo de questionamento político, mas também de polarização. Em 2016, nós temos então nossa crise política, em que nós vamos começar a discussões sobre as chamadas pedaladas fiscais, que são manobras contábeis adotadas para ajustar as contas do governo, simulando um saldo positivo inexistente ou maior do que o real. E a Dilma foi acusada de ter usado essa manobra em 2014 por conta da Lei Orçamentária Anual. Na ocasião, então, as pedaladas fiscais vão levar ao processo de impeachment, que vai ser discutido em 3 etapas. No momento que começa o rito do impeachment, ela já é
afastada do cargo, e quem assume é seu vice-presidente, o Michel Temer. E muitos aí vão começar uma discussão muito polarizada, né? O impeachment da Dilma vai ser, então, por 61 votos a 20 no Senado, determinando, então, o processo do impeachment da Dilma Rousseff. Mas o mais interessante a destacar como crítica é que justamente a Dilma ela não perde o seu, digamos, seu direito de participar de outras eleições. Tanto é que depois ela participa nas disputas para senadora. E isso mostra então um grande dilema, tá, gente? Eu vou mostrar isso para vocês que essas pedaladas fiscais que seriam então para adaptar o orçamento vão ser muito criticados e depois ela vai ser alterada. Mas enfim, essas pedaladas fiscais elas teriam ocorrido quando o Ministério da Fazenda ele atrasou o repasse de recursos para o Banco da Caixa e o Banco do Brasil, que eram responsáveis pelos programas de benefícios sociais como Bolsa Famílias, aposentadorias e seguro-desemprego. Então eles acabaram alterando, fazendo com que os bancos pagassem esse dinheiro pelas verbas deles. E aí para muitos isso é considerado então como um crime. E aí ficou a discussão posteriormente se realmente a Dilma participou dessas manobras contábeis que eram criticadas, que eram muito utilizadas, e se elas realmente então tiveram a participação da presidenta ou não. Lembrando que a Dilma participou como candidata a senadora, mas ela perdeu nos últimos momentos a sua disputa pelo Senado em Minas Gerais, o que mostra que ela sofreu uma dupla derrota, primeiro pelo impeachment e segundo pela parte do Senado. Desde 2013, o Brasil já estava polarizado e é evidente em 2016, com o impeachment da Dilma, fica a questão: foi golpe ou foi uma justiça? E aí vira então uma briga maior ainda entre o Brasil, tendo essa divisão cada vez mais acentuada, né, em que para os defensores foi um golpe, uma vez que não houve o crime, né, não houve realmente a conclusão de que ela participou da relação das pedaladas fiscais, e aí muitos acabam falando que foi golpe, né, ou seja, foi um ato ilegal de derrubada. E para outros foi um processo de justiça, né, muitos também na época da votação utilizaram o momento para tentarem se colocar como pessoas neutras, pessoas corretas, que lutavam contra o bem e o mal, falando que, né, a corrupção teria sido então praticamente acabada, né, com a retirada da Dilma, e que agora todos os processos de corrupção seriam julgados, né? Quem vive hoje sabe muito bem, e não tem uma memória curta, sabe muito bem que o Brasil tem ainda várias discussões sobre corrupção, o que mostra ainda que ela é bem estrutural no Brasil e extremamente difícil. Essa imagem mostra muito bem a questão da polarização no Brasil e o quanto ela vem se tornando violenta. Na imagem, uma pessoa protestando com a roupa, né, digamos, uma roupa cor amarela, cor do Brasil, e uma pessoa com provavelmente a bandeira do PT, não me recordo se é isso exatamente, mas a imagem é um símbolo dessa polarização e dessa briga entre PT e anti-PT. Como se praticamente todo mundo que fosse, né, fazer críticas fosse praticamente vinculado ao PT. Não é bem assim, tá, gente? Isso aí tem que ser entendido de uma forma mais ampla. E aqui é uma imagem que mostra os atos de violência, de provocações, né? Embora aqui tem que tomar cuidado para não descontextualizar a imagem, mas aqui é justamente mostra um ponto de violência e o quanto que o Brasil perde com essa polarização, perde com essa questão entre bem e mal, perde com essas brigas políticas que praticamente não cessam com o fim, né, digamos, do governo Dilma e a ascensão do governo Temer. Só para polemizar um pouco mais, nós temos duas matérias aqui, uma aqui da reportagem do IG e a outra do G1, né, da Globo,
em que nós temos aqui que 2 dias após o impeachment da Dilma, o Senado aprova a lei que permite as pedaladas fiscais, embora eles falam que em outro contexto. Mas isso só mostra então como a questão ela é muito mais do que a questão de corrupção, como falam, e envolve então uma situação muito política. E aqui nós temos do outro lado, né, matéria também de 2016, dizendo, né, que justamente a perícia concluiu que Dilma não tinha participado das pedaladas fiscais, o que isso aumentou, evidente, as críticas, né, de pessoas mais associadas à ideia de que foi golpe e não impeachment, né, não foi justo, digamos assim, só mais ainda polarizando a situação. Independente da questão aqui, temos que entender que o impeachment aconteceu, ela acabou sendo considerada e aí acaba tendo a participação do governo Temer, que entraremos adiante. E o governo Temer então assume com a saída da Dilma e se mantém até 2018. Antes mesmo do processo do impeachment da Dilma, já havia uma mostra de uma ruptura entre a presidência e a vice-presidência, quando o Michel Temer, ainda quando vice, ele acaba escrevendo uma carta, né, que vai ser publicada em vários veículos, que ele diz assim: passei os 4 primeiros anos do governo Dilma como vice decorativo, ou seja, que não tinha voz, não tinha participação, não havia nada. E aí isso sombra mais as críticas dessa polarização política. Quando ele assume em 2016, ele tem a sombra de 2015 com um PIB muito baixo, e aí ele tem que resolver o problema que é sobre a crise econômica. E ele criou o slogan: não pense em crise, trabalhe. E uma ideia bem positivista, então, de que ele deve incentivar que as pessoas continuem trabalhando e não apenas criticando os problemas econômicos. O governo Temer ele vai aumentar as políticas neoliberais. Embora os governos PTs tinham uma crítica ao neoliberalismo, eles também mantiveram as políticas neoliberais. Houve, de certa forma, assim, uma participação ainda muito grande do Brasil no mercado externo. Houve ainda muitas questões muito críticas que o PT fez, então acaba sendo um aumento dessas políticas neoliberais que vão ficar mais claras com esse governo Temer, né, que retoma então um crescimento neoliberal. Lembrando até que a escola de samba Paraíso Tuiuti, ela vai escrever então um enredo, uma música chamada Salvador da Pátria, em que vai colocar o Temer como termo vampiro neoliberal, em que na música vai ter assim: vendeu-se o Brasil num palanque da praça, e ao homem serviu ferro, lodo e mordaça. Vendeu-se o Brasil do sertão até o mangue, e o homem serviu, verteu lágrimas de sangue. E aqui, justamente, a caricatura do que seria, então, o presidente, né, com sua faixa presidencial, né, e ele como idealizado como vampiro neoliberal por defender exatamente o retorno das ideias neoliberais. Mas quais são elas? E um desses projetos de políticas neoliberais foi chamado de uma ponte para o futuro, em que foram feitas as chamadas políticas de austeridade, quando são aqueles cortes de gastos públicos para tentar recuperar a economia. E muitas vezes educação e saúde, por exemplo, que são gastos muitas vezes que não são recuperados a curto prazo, eles são deixados mais de lado, e assim para tentar recuperar a economia. Nesse sentido, as políticas neoliberais, então, vão buscar, através dessa uma ponte para o futuro, realizar essas políticas de austeridade para recuperar a economia. Essas políticas neoliberais, elas foram justamente por conta desse contexto em que vai haver acusações de corrupção no governo Temer, né, continuando então a questão sobre o combate à corrupção e sobre a questão de se foi golpe ou não golpe, pois haverá então uma questão muito polêmica sobre essas corrupções do Temer, durante ainda o mandato dele, né, então muitos acabaram questionando.
E o Temer, ele vai participar mais ainda desses jogos políticos em que ele vai tentar fazer acordos para se manter. Por exemplo, aqui na matéria do Guia do Estudante, em que é lançado então a ideia de sobrevida presidencial para escapar de um processo no STF que poderia lhe custar o mandato, o presidente Michel Temer faz concessões aos congressistas, lançando mão de velhas práticas fisiológicas, né? Ou seja, para tentar a se recuperar do cargo e se manter. E aqui nós temos o destaque, né, que as denúncias do presidente que estão destacadas aqui são 2 denúncias de corrupção feitas pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, no segundo semestre de 2017. Na primeira denúncia, Temer foi acusado de ter negociado recebimentos de 38 milhões de reais em troca de vantagens ao grupo empresarial JEF. Já na segunda acusação, ele teria tentado obstruir a justiça e de ter participado da organização criminosa que teria recebido ao menos 587 milhões em propina. E as 2 denúncias foram barradas em votações na Câmara dos Deputados. Né? E aí isso provoca ainda mais críticas sobre o impeachment da Dilma, sobre a questão de golpe, ou realmente foi para acabar com a corrupção. Isso, enfim, só polariza mais ainda. E aí, para se tentar manter no cargo, né, o Temer teve aí que gastar 32 bilhões de reais para salvar o mandato do Temer, através de liberação de verbas, né, distribuição de cargos, e também teve que dar benefícios fiscais a empresas, e além de barganhar vantagens por apoio ao governo. E seria uma ideia, a popularidade do Temer ela foi muito baixa, ela girou em torno de 6%. Né? Isso aí foi muito problemático, vários pontos que acabou acontecendo. Mas o principal fator que foi contrário, né, justamente ao Temer foram as medidas adotadas, né, que foram cada vez mais impopulares, como as reformas trabalhistas e da Previdência, que agradaram ao Congresso brasileiro e uma elite brasileira, mas não a maioria da população. Assim também como, né, digamos assim, a participação do Estado, né, digamos, e do governo federal na tentativa de pacificar o Rio de Janeiro, com a tentativa de controle na região que acabou levando então um golpe de praticamente um aumento da violência no Rio de Janeiro. E como exemplo dessas formas neoliberais, nós temos então o PEC 241, em que teve a limitação dos gastos públicos, né, para saúde, educação e assistência social, que foram muitos criticados. Essa imagem de 2016, ela é bem simbólica, ela registra bem o momento em que aqui ao fundo da imagem nós temos uma manifestação das pessoas contra a aprovação dessa PEC, enquanto aqui do lado de dentro tem um coquetel com comida, bebidas caras e assim por diante. Então isso mostra muito o contraste que o Brasil estava vivendo, em que as pessoas estavam satisfeitas com essas medidas impopulares e eram formas de tentar agradar uma certa elite brasileira. E outro ponto dessas reformas neoliberais são a reforma trabalhista, em que ela vai dificultar o acesso dos trabalhadores aos direitos que eram garantidos pela CLT, vai permitir também a informalidade, a terceirização e entre outros milhares de problemas que não vale a destacar nesse momento de aula. E também começa no seu governo a reforma da Previdência. As discussões, a proposta inicial é feita no governo Temer, mas só é aprovada no governo Bolsonaro. Enfim, isso só mostra que essas tentativas de políticas aqui, que estão aliadas às políticas neoliberais, né? Sendo que o primeiro é uma redução dos gastos públicos, o segundo que seria uma reforma trabalhista, então que seria uma ideia de flexibilização das leis trabalhistas, que é associada às ideias neoliberais, e a reforma da Previdência também, que vai ser muito crítica, pois ela acaba levando uma dificuldade da população a se aposentar, né, com a ideia
com a justificativa de tentar diminuir o rombo previdenciário em que muitos discutem se realmente existe ou não e se havia outras formas, né? Enfim, e lembrando que para os militares a reforma da Previdência está diferente dessa reforma previdenciária mais civil, vamos dizer assim. Em 2018, nas eleições, nós tivemos a continuação dessa ruptura política, dessa polarização entre esquerda e direita, que se acentuou justamente com a prisão do ex-presidente Lula. Aqui na imagem nós vemos do lado esquerdo uma manifestação pró-Lula livre e do lado direito uma manifestação pró-Lula na cadeia. Outro fato muito preocupante que aumentou essa polarização foi por conta da maior utilização nas campanhas de 2018 de fake news, pois elas já tinham, era uma prática comum, só que as fake news inundaram as nossas eleições e principalmente foi relacionada que os próprios candidatos fabricavam ou repetiam fake news de outros candidatos, como forma de intenção de causar dano ao outro. E evidente isso tornou-se então um problema. E as redes sociais acabam muitas vezes permitindo esse compartilhamento que perdeu o controle. Além que bots e robôs acabam então ajudando a propagar essas fake news. E temos aqui o governo Bolsonaro. E lembrando que durante as eleições estava ocorrendo um ato do Bolsonaro e ele acabou levando uma facada, o que mostra a violência que está se tornando esses atos políticos que estão dividindo o Brasil. Bom, com a eleição do Bolsonaro em 2019, é o único ano que nós podemos fazer uma análise, afinal 2020 ainda está acontecendo, e além de que nós temos essa crise pandêmica que está inviabilizando a economia mundial. Dessa forma, então, nossa análise é restrita a 2019. Nós temos que entender que existe um aumento das políticas neoliberais, sendo que elas são muito bem defendidas pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes, que justamente é um defensor dessa ideia. E nesse mesmo sentido, as políticas de austeridade também ganham muita força. E nós temos também o fortalecimento de algumas bancadas que elas já tinham grande força, principalmente a ruralista, mas que acabam sendo o tripé da base econômica do governo Bolsonaro, sendo a bancada da bala e a bancada evangélica. A bancada é relacionada tanto aos senadores e deputados que acabam defendendo as ideias relacionadas aos termos da bala, podendo ser desde a questão da segurança nacional, até sendo a indústria que realmente produz armas, por exemplo. Evangélica ligado, então, à Bíblia, a bala tem uma arma, e aqui o ruralista ligado aos latifundiários, o que eles usam até o termo de bancada BB, Bíblia, bala e boi, sendo que a ruralista, que é a mais forte no Congresso brasileiro, tendo muitos senadores e deputados que defendem os ideais ruralistas, acabam conseguindo então um lobby para apoiar aquilo que o convém, como por exemplo, a liberação de uso de agrotóxicos no Brasil. Isso é uma coisa que vem, de certa forma, defendida pelos ruralistas. E lembrando que os ruralistas são a base do nosso comércio, eles são os mais importantes no setor de commodities, e é isso que alavanca o PIB brasileiro. E os ruralistas conseguiram também uma grande flexibilização das leis ambientais durante o governo Bolsonaro, conforme nós vamos ver sobre as leis brasileiras sobre proteção ambiental. E justamente isso leva então a vários fatores críticos, por conta do desmatamento, do avanço do boi e da soja na Amazônia e em outras regiões que temos biomas extremamente importantes. No campo geopolítico, o Brasil teve nesse meio tempo, no dia 28 de junho de 2019, a realização do acordo histórico entre a União Europeia e o Mercosul, em que o Brasil faz parte. A União Europeia e o Mercosul fizeram esse acordo depois de 20 anos, e isso seria uma ideia muito benéfica, embora falta ainda entender como é que vai se realizar.
por enquanto ainda está sendo analisado e justamente vai ser uma discussão maior, que isso vai aumentar a relação de dependência brasileira e do Mercosul com a União Europeia, que terá então vantagens sobre o nosso comércio. Mas por um lado é bom, pois ele estimula o comércio nosso com a União Europeia, que tem uma renda per capita muito grande. Então isso é um fator muito importante entendermos, né? Que isso leva então ao que a gente chama de uma espécie de fim do isolamento econômico, né? Fazendo com que então os blocos econômicos tenham mais interações e estimule então o comércio entre grandes potências. Esse acordo histórico chegou até a ser questionado quando surgiu as críticas sobre as queimadas na Amazônia, em que tiveram um aumento muito grande de queimadas durante períodos em que não deveriam ter essas queimadas. E evidente só mostra então como os ruralistas conseguem a flexibilização das leis e lembrando até que órgãos como o IBAMA estão sendo enfraquecidos e evidente isso mostra só o grande dilema. Lembrando que o INPE também teve situações bem complicadas, em que o próprio diretor-geral, né, Ricardo Galvão, acabou sendo exonerado, né, por fazer críticas ao governo, e isso só mostra então a tamanho problemática que estamos vivenciando. No dia 22 de março de 2019, o governo brasileiro, junto com Chile, Colômbia, Argentina e Equador, acabou se unindo para criar o chamado PROSUL, através da Declaração de Santiago, conforme está escrito aqui. Esse PROSUL, que significa Fórum para o Progresso da América do Sul, ele vai substituir a Unasul, né, sendo então um viés de países que estão mais alinhados à política econômica neoliberal e tendo, portanto, uma diferença da Unasul que seria um pouco mais esquerdista, né, podemos dizer. Né? Afinal, ele vem do ideólogo da esquerda, em que foi idealizado por Hugo Chávez, por exemplo, e pelo Lula, e já o PROSUL ele tem a participação de governos mais neoliberais. Bom, e como nós podemos resumir então esse conteúdo? Entender que o FHC ele teve uma política neoliberal, mas também que buscou um desenvolvimentismo, seguindo a mesma linha dos governos anteriores, né? Como já falado, até Getúlio Vargas, o JK, que vai ser a base acho que, de muitos governos, a ditadura militar, que vai seguir o tripé do JK, e assim por diante. O governo Lula e Dilma, eles também vão ser neoliberais, embora com um discurso de proteção à classe mais pobre, mas também eles vão ser neodesenvolvimentistas, em que justamente aqui a ideia é entender da questão das privatizações, que é uma base do neoliberalismo, que tanto Lula quanto Dilma tiveram então algumas concessões e privatizações, o que isso mostra então que os discursos do PT foram bem contrários àquelas ideias mais radicais. Aliás, né, quando o PT foi eleito, ele perdeu aquela radicalização que ele tinha nos anos 90. Isso ficou muito evidente e talvez seja por isso que o Lula até conseguiu vencer as eleições em 2002. Mas isso só mostra então como são críticas, né? E lembrando que o governo Dilma também teve a questão do pré-sal, né? Que teve então a ideia, né, de privatizar uma parte da Petrobras. E para explicar a euforia econômica que teve com o governo Lula durante os primeiros anos, né, principalmente em 2004 adiante, em que o PIB cresceu bastante, existem algumas pessoas que usam o termo milagrinho econômico, fazendo uma referência ao milagre econômico da ditadura militar. Né? E por que milagrinho? Porque se for ver, o nosso PIB ele cresceu menos do que naquela época da ditadura militar. Porém, nós temos uma vantagem desse milagre econômico. O milagre econômico na ditadura ele gerou uma desigualdade social muito grande. Já esse milagre econômico, que teve o tripé baseado numa distribuição de renda, com esses programas como Bolsa Família, expansão de créditos e investimentos públicos.
sendo que o primeiro caso, a distribuição de renda, facilitou então a melhoria de algumas classes sociais. Portanto, embora o termo que seja mais pejorativo, milagre econômico, ele condiz, né, com a realidade, que não chegou a ser um milagre econômico dos anos 70, mas que justamente uma crise econômica veio e derrubou então esse crescimento. E quais são os fatores para explicar a crise econômica do Brasil? Muita gente pergunta, mas será que fosse outros governos e teríamos evitado a economia entrar em ruína? Isso é bem difícil, afinal o Brasil não teve grandes mudanças industriais nem mudanças econômicas, a não ser esse investimento público e distribuição de renda e expansão de créditos. Mas isso, de certa forma, foi positivo, pelo menos para a população que não tinha condições. Um dos fatores que a gente pode entender é o desequilíbrio externo, em que nós temos o Brasil, então, como dependente do mercado externo. Também temos uma estrutura produtiva com pouco dinamismo industrial. Nós não temos uma indústria realmente boa. E aí, quando a gente compete com as indústrias estrangeiras, nós acabamos perdendo feio. Então, falta investimento industrial para que consiga alavancar a economia, consiga fortalecer o mercado interno. E o Brasil ele tem à disposição grande mão de obra barata. Só que se a gente comparar com a China, por exemplo, nossa mão de obra ela não é tão boa assim. E é evidente, a gente acaba importando de muitos países, né, inclusive da China. O segundo é a questão da inflação e o encarecimento do setor serviço no Brasil. Isso gerou, então, uma coisa foi gerando a outra, e isso acabou, então, sendo mais difícil o custo de vida brasileiro, o que, evidente, torna-se, então, um grande problema. E, em terceiro, que a concentração de renda ainda está no topo, né? Ou seja, há um abismo no Brasil. Essa transferência de renda pelo Bolsa Família ele não alterou a estrutura social do país. Então, a evidência mostra, então, grandes problemas econômicos. Essa distribuição de renda do Bolsa Família ele aliviou um pouco, mas ele não chegou a resolver os problemas econômicos do Brasil, que estão enraizados na estrutura, que fica difícil você falar de reforma agrária enquanto você tem uma bancada ruralista que vai vetar. E evidente, além de outros problemas. Enfim, esses três fatores aqui eu tirei do livro A Valsa Brasileira, que é um livro que é tratado por um economista em que faz análise sobre o Brasil. E o governo Temer e Bolsonaro, nós podemos considerá-los então como governos extremamente neoliberais, não tendo uma relação desenvolvimentista ou neodesenvolvimentista a primeiro modo, né? Fica difícil ver, pois, por exemplo, o Temer não houve muito investimento em infraestrutura, não houve investimentos públicos tão grandes, embora teve umas tentativas de estimular o comércio, mas eles estão muito mais ligados ao neoliberalismo. Evidente, torna-se muito difícil analisar isso agora, falta mais estudos, mais análises, pois são governos recentes. E esse é o livro que eu citei, que eu tirei essas conclusões sobre a questão brasileira na economia, que é o livro Valsa Brasileira, da Laura Carvalho, que é um livro muito bom. Esse livro aqui, então, ele está sendo muito utilizado para explicar sobre essa crise econômica no Brasil. E ela é professora da USP,